Bom dia, feliz sábado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Chá das Alines. Estamos aqui no nosso terceiro episódio de marketing estratégico e eu tô aqui, eu sou a Aline Bromet, né? Você já conhece a gente, né? Tenho certeza que você já conhece. Estou aqui com o meu chazinho e com a minha parceira Aline Borges. Oi, Aline, bom dia, feliz sábado, bom dia para vocês que estão com a gente. Eu quero saber se vocês já pegaram aí o chá de vocês para participar aqui do chá das Alines, né, Aline? Porque como é que vai participar do chá das Alines sem o seu chá? E eu quero que você escreva aí nos comentários qual o chá que você está tomando aqui com a gente. Ou se estiver tomando um café, um suco, uma água, não tem importância, tá? Mas eu quero saber como que você está participando aqui desse sábado aqui com a gente. Aline, eu tô aqui com o meu chá. Hoje eu tô tomando um chá mais picante, aqueles que eu gosto, você sabe que eu gosto, né? Hoje eu tô tomando um chá de spice, um black tea com spice. Então eu acho que o spice é a canela, porque tá dando, não fala assim que é canela, mas tá um gostinho de canela, então deve ser canela. E qual chá que você tá tomando? Qual o seu chá de fruta que você tá tomando? O meu é de limão hoje. Não, quando fala Spice, já tem canela, Aline. Spice para mim já é um red flag. Então, mas que bom que tá aí. A gente está aqui hoje, né, com o nosso chazinho aqui. Esse tema que você está trazendo, Aline, é muito, muito poderoso. E uma coisa que às vezes a gente não para, né, para cuidar do cliente recorrente, às vezes, né? A gente fica ali, acha que só a entrega da limpeza é suficiente, né? Mas a gente vai entender que hoje não é suficiente. Isso aí, Aline. Hoje a gente vai falar, né, nosso terceiro episódio, como você falou, e a gente vai estar falando sobre como transformar a sua marca em referência no cleaning. Então, a gente vai estar falando hoje sobre autoridade e sobre confiança. A gente vai falar o que que é, a gente vai dar exemplos práticos. Então, se você ainda não pegou seu papel e caneta, o que que você está fazendo sentado aí, sem o seu papel e caneta na mão? Tem que anotar, porque a gente sempre está trazendo aqui algum conteúdo prático e a gente quer que você anote para você poder estar praticando cada dia também, né? Colocando na prática esse conteúdo que a gente traz justamente para isso. É o nosso devocional, é o momento que a gente vê na palavra de Deus o que que ele está nos ensinando a respeito de várias áreas da nossa empresa, né? E nesse episódio de hoje, a gente vai ver o que que a palavra de Deus fala sobre o marketing, né? E o marketing, como eu já falei aqui em outros episódios, ele não é apenas você postar coisas ali, fazer tráfego pago, mídias sociais, não é isso. Tem algo muito mais valioso por trás, tem um mindset por trás, tem aquilo que você realmente precisa não apenas fazer, mas você precisa ser. E a gente está falando sobre isso aqui, está trazendo isso aqui para você, que é a essência do seu marketing. O marketing, né, Aline, sem essência ele não é nada, ele é só uma postagem que vai atrair qualquer cliente, mas o que é importante que a gente está trazendo aqui para vocês é a essência, né? O core do seu marketing. E hoje a gente vai estar falando sobre essa autoridade e essa confiança que você precisa construir. Por aí, eu sempre converso com empresários do cleaning, com empresárias, na maioria das vezes, e ela sempre, quando a gente vai falando sobre algum problema que tem na empresa, eles falam: ah, mas o pessoal aqui cobra tanto, eu não posso cobrar aquele tanto. E fica ali falando da guerra de preços que tem no mercado, né? Mas o que a gente está trazendo hoje, Aline, o que a gente quer trazer hoje, né, para o nosso público, para quem está aqui com a gente, é para sair dessa guerra de preço. Tem como sair dessa guerra de preço que a maioria das pessoas está. Né? Eu lembro que quando a gente fala de empreender, muitas pessoas ensinam para a gente, né, empresários, eles ensinam que a gente tem que tentar empreender aonde o mar é azul, não no mar vermelho. O mar vermelho é onde tem muita competição. O mar azul é um mar mais aberto, é um mar que você pode ir e fazer a festa. E nessa área do cleaning, no que a gente está falando aqui, essa briga por preço é o mar vermelho, tem um monte de gente nela. Você não precisa de estar nela, você pode trabalhar e você pode fazer com que a sua empresa aconteça e cresça através da autoridade e confiança. E
quando você tem produz essa autoridade, essa confiança para os seus clientes e para os seus leads, para as pessoas que estão te vendo, isso aí é muito mais valioso do que dinheiro, e a gente vai estar falando sobre isso. Aline, mas eu queria que a gente começasse com o versículo de hoje. Hoje a gente escolheu apenas um versículo, um Provérbios, que fala sobre esse tema, e eu gostaria de te pedir para você estar lendo aqui para a gente. Claro, Aline. Então, a gente vai estar lendo Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ao ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso Uau! aí. Olha bem, Aline, fala de bom nome, bom nome. E eu fui lá no hebraico. Eu sou daquelas pessoas que gostam de ir na raiz da palavra, porque eu aprendi uma vez, Aline, com um rabino. Ele é um rabino que ele é o líder da aliança entre judeus e cristãos, mas ele é um rabino ortodoxo. Ele não acredita em Jesus, mas ele vê que nós usamos princípios bíblicos, então ele é presidente dessa aliança. E eu sempre gostei muito de estudar o Velho Testamento com ele, porque ele traz a raiz das palavras, ele mostra o significado que quando traduz o português para o inglês perde. Então ele explica, né, qual o significado das palavras. Então eu aprendi com ele que sempre quando eu estou lendo o Velho Testamento, sempre que a gente lê, é importante a gente buscar essas palavras no hebraico para você entender qual que é o verdadeiro sentido da palavra. Então, quando Salomão ele está falando aqui sobre bom nome, no hebraico, ele fala de reputação, honra, integridade e uma influência positiva. Então, o que Salomão estava falando aqui é que vale muito mais a gente ter essa reputação, essa honra, essa integridade, essa influência positiva do que você ter dinheiro, do que prata, do que ouro, do que riquezas, né? Você ser estimado, você ter um bom nome, vale muito mais do que dinheiro. O capital moral, Aline, ele vale muito mais do que o capital financeiro. Olha bem, o capital financeiro, né? Quem quiser anotar, quem estiver anotando, pode anotar aí essa frase que é muito importante. O capital financeiro, ele pode te levar em grandes lugares. O capital financeiro pode abrir portas para você, mas o capital moral é que vai fazer você permanecer naquele lugar. E eu escutei uma vez, Aline, eu participei de uma mentoria de posicionamento, a mentoria para você se conectar com pessoas relevantes. E nessa mentoria, um dos mentores, ele contou uma história que estava tendo um evento ali, um evento pequeno, com vários empresários, assim, de um certo poder aquisitivo, né? Pessoas, assim, ricas. Tinha uns que eram bem mais ricos do que os outros, tem uns outros mais que eram ricos também, mas não eram tão ricos como aqueles maiores ali. E nesse evento foi convidado um empresário, de primeira vez, assim, ele foi convidado por quê? Porque ele também era um empresário que estava no nível financeiro, mais ou menos no mesmo patamar. Então, eles levaram ele para aquela reunião. Só que nessa reunião, ele começou a ter atitudes estranhas. Ele começou, às vezes, a fazer brincadeira sem graça, ele começou a falar mal de uma outra pessoa. E aí, um dos empresários que estava ali, que era um empresário, um dos mais poderosos que estava ali, um dos que tinha mais dinheiro, ele depois ele perguntou: quem trouxe essa pessoa para cá? Ele falou: quem trouxe? Quem convidou esse cara para cá? Ele falou assim: não, esse cara ele não, eu não quero estar no mesmo lugar que uma pessoa assim tá. Então ele acabou que aquela pessoa que ele conseguiu ter aquele acesso pelo dinheiro, ele perdeu porque ele não tinha o capital moral para poder permanecer ali. E isso aqui é um exemplo muito importante para quando nós queremos acessar certos lugares, né? E eu vou trazer aqui para o Cleaning também um exemplo, tá? Mas quando a gente quer acessar alguns lugares, tem duas formas de você acessar: ou pagando ou servindo. Mas quando você paga, você acessa, mas não quer dizer que você vai permanecer lá. O que vai fazer você permanecer nesses lugares é o seu capital moral, é a sua integridade, é o seu bom nome. E trazendo aqui para o clínico, estou sentindo que você quer falar alguma coisa, Aline. Estou sentindo aqui, mas deixa eu só concluir aqui esse pensamento agora, trazendo para o cleaning, tá? Trazendo aqui para o cleaning, tem muitas pessoas, Aline, que têm dinheiro para comprar schedule. Né? Tem gente que tem dinheiro aí guardado para comprar schedule e vai lá e compra, e porque não entrega, porque não sabe entregar, porque não tem processo, porque faz um serviço mal feito, perde tudo. Agora, tem outras pessoas que sem dinheiro, mas porque construiu autoridade, construiu confiança, porque trabalha bem, porque tudo que prometeu cumpre. Essa pessoa,
ganha acesso para esses clientes, para bons clientes, né? Então, o bom nome vale mais do que o dinheiro. Por quê? O dinheiro pode comprar um schedule, mas é o seu bom nome que vai fazer você permanecer com aqueles clientes, que vai fazer com que você atraia bons clientes, aqueles clientes que pagam bem, aqueles clientes que querem realmente pagar porque você oferece um serviço melhor. Exato, Eline, exato. Isso é tão poderoso porque não só no momento que a gente está, né? Sempre foi muito importante, né? A gente ser congruente, consistente, mas hoje em dia, principalmente, as pessoas já não constroem empresas de limpeza como há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, você às vezes ganhava até alguns clientes de algum amigo que estava ali te apoiando, dois, três clientes, e rapidinho você montava ali uma rota, uma cartela de clientes razoáveis, que, tipo assim, você ganhava bem trabalhando sozinho ou com um ajudante. Hoje em dia já não está assim mais. O mercado do cleaning ainda está, né, muito grande, muito disponível, mas também existe muito mais empresas no mercado. E não adianta a gente só ter a marca bonita, o posicionamento lá nas mídias sociais, ou se a gente não tem, pior ainda, e não fazer o que você está falando, né? Cumprir o que você que está prometendo ali. E quando a gente fala, quando você trouxe essa questão do preço, também eu escuto demais as pessoas falando: ah, mas tem gente aqui fazendo casa a US$ 100. Mas a gente tem que entender que para todo tipo de empresa vai ter um tipo de colaborador e um tipo de cliente. E o que a Aline está trazendo aqui hoje para a gente, o que, que a gente está, né, trazendo aqui para vocês, é a consciência de você trazer o seu diferencial como empresa, né, na sua parte, no seu comportamento, na maneira que você trata o seu cliente. Então, isso faz completamente você sair desse jogo de estar competindo por preço para você entregar o seu serviço ao cliente que reconhece aquele valor que você está entregando. E para a equipe não é diferente, viu, Line? Porque se a gente fala que vai fazer uma coisa, que vai fazer outra, que tem essa visão, que tem essa missão, mas você não age para aquilo ali virar real, só fica ali no papel ou numa reunião de implementação, vai por água abaixo, porque você não está cumprindo o que você está falando. Né? Eu entendo que quando a gente está saindo da transição de uma empresa amadora para uma empresa profissional, é muita coisa para colocar em prática, para aprender, para desenvolver. E é por isso que a gente sempre fala aqui que é importante você saber a ordem que você faz, ter um acompanhamento e fazer uma coisa de cada vez, porque não adianta você, vou estruturar a empresa, criei os documentos, vou estruturar o marketing, posicionei no mercado e vender. Se tudo aquilo não é real, não é autêntico. Nossa, Aline, é verdade. E um outro exemplo, né, que a gente pode trazer aqui para, em cima disso mesmo que você falou, é o exemplo de Jesus, porque Jesus ele construiu autoridade com base na coerência. Tudo que ele falava, ele fazia. Ele falava, ele fazia. Inclusive em Mateus 7:29 fala assim, ó, Jesus pregava com autoridade e não como os escribas, não como os mestres da lei. Por quê? Porque eles falavam, mas eles não cumpriam, eles não conseguiam cumprir o que eles falavam. Jesus não, tudo que ele falou, ele cumpriu. Então, isso aí ele construiu a autoridade dele com base na coerência. Então, é a gente realmente ter essa coerência. A gente falou que vai fazer, se a gente deu nossa palavra, se a gente falou que a nossa empresa entrega, então tem que entregar. Se não entrega, então fala que não faz. Né? Muitas pessoas às vezes falam que faz tudo para poder pegar o cliente, achando que depois o cliente vai estar satisfeito, mas não tá. Talvez você vai ganhar um bad review ali, porque você não está entregando o que ele realmente queria e vai atrapalhar tudo ali depois quando você for vender mais, porque né, as pessoas geralmente, quando elas estão satisfeitas, elas só estão satisfeitas e pronto. Agora, quando a pessoa está com muita raiva, é que eles vão lá e escrevem um review, né? É geralmente assim, a pessoa às vezes não para, nossa, a pessoa fez um trabalho tão bom, deixa eu lá no Google deixar um review. Mas quando a pessoa está com raiva, ela quer vingar. Ela fala, não, eu vou lá e vou escrever vou escrever um bad review para essa pessoa não conseguir pegar um outro cliente, para não enganar outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí e realmente entregar aquilo que a gente prometeu que vai entregar, tá? Então, o que que é ter autoridade, né? O que que você ter autoridade? O que que você é ter confiança? É como as outras pessoas percebem você e suas ações.
Então não adianta nada você chegar falando, né, que você é bom e você começar a falar o que que você é, o que que você faz, o que que você tem. Não adianta, porque autoridade não é isso. Não é eu falar o que eu sou, o que eu entrego, é como as outras pessoas me percebem. É o que as outras pessoas falam de mim. Então, por isso é que é importante ser genuíno, né? A gente realmente trabalhar em cima de ser genuíno, de ser íntegro. Por isso que a palavra bom nome significa integridade. Porque é você ser íntegro, você ser 100% daquilo que você fala, que você é, daquilo que você representa ali através do seu marketing, né? A gente está falando de marketing estratégico. Então, de quando você faz seu marketing, você tem que estar congruente, você tem que ter integridade com aquilo que você está falando, que você faz. Então, o melhor reconhecimento é o que vem da boca de outras pessoas, né? É quando outras pessoas vêm e falam de você. Ah, inclusive, Salomão até fala sobre isso. Vale muito mais do que você ficar falando de você mesmo. E aqui, Aline, eu queria trazer hoje dois pontos aqui, duas coisas importantes dentro de autoridade e da palavra confiança, né? Autoridade e confiança. O primeiro, né? O que que é você ter autoridade no mercado de cleaning? E depois a gente vai falar como construir essa autoridade e confiança na prática, tá? Mas primeiro, o que que é? O que que é isso de ter autoridade no mercado de cleaning? A primeira coisa é a gente ser reconhecida como especialista, alguém que entende o que faz. Então, quando você for ali pensar, né, em divulgar o seu trabalho, em fazer o seu marketing estratégico, você precisa mostrar isso, porque você quer ser reconhecida como uma especialista. Eu lembro que uma vez eu estava numa mentoria com o Paulo Vieira e ele fez uma aula só sobre isso, sobre você ser perito naquilo que você faz. Então ele fala, aquilo que você faz, você tem que procurar desenvolver o máximo, aprender o máximo. Então, no mercado de cleaning, Aline, fala aqui pra gente como que a pessoa pode ser perita dentro do mercado de cleaning, como uma empresária de cleaning. Line, isso é bem delicado, porque eu vejo muito, e eu cometi esse erro no passado também, a querer abraçar tudo, né? Querer fazer de tudo. Eu lembro que a minha primeira website tinha lá, né? Residencial, comercial, e aí tinha escola, aí tinha clínica, aí escritório, e eu fazia tudo. Só que a gente tem que entender que, principalmente quando é uma empresa menor, a gente não tem a capacidade de fazer tudo. A gente vai abrir um leque de possibilidades que a gente não vai conseguir entregar. E acaba comprometendo o mais precioso que tem de uma empresa residencial, que é o cliente recorrente. A gente vai estar tirando aquela equipe daquela rota ali para fazer um trabalho, vai estar movendo o cliente, vai estar fazendo, usando a mesma equipe para trabalhar à noite ou final de semana e não funciona. E acaba, como você falou, que a gente não é especialista em nada. E fica confuso também. E principalmente para o cliente do comercial, não sabe realmente se você vai ter a capacidade de entregar o que ele precisa. E até dentro ali do residencial, quando você fala de post-construction, quando você fala de move-out, de Airbnb, vacation home em geral, apartamento versus casas bem maiores, tudo isso vai influenciar na dinâmica da entrega da limpeza. Então, há limpezas que precisam de um determinado equipamento, que você precisa da técnica, né, para poder saber limpar. Às vezes você entra numa casa de post-construction, você olha assim, a casa tá limpa, mas tem aquela poeirinha fina na parede por todo o cantinho da casa. E se você não tiver a técnica adequada para limpar aquilo ali, não te souber tirar adesivo de janela, não souber, né, deixar aquilo ali tudo pronto para o homeowner, né, para o dono da casa ou para a pessoa que remodelou a casa, não vai funcionar e você vai gastar muito mais tempo do que se você fosse especializado naquilo. Move out é a mesma coisa, e tem padrões como é que fala, como é que eu quero falar? Há níveis, né, de entregas de limpeza, se você fala de uma, voltando para pós-construction, que às vezes você tem até que remover resto de construção. E às vezes as pessoas não têm a menor ideia.
né? Se você está com uma empresa pequena e dilui ali, mesmo que você consiga outras pessoas para trabalhar em horários diferentes, você vai estar ali pendente 24 horas da limpeza. Então a gente precisa entender a questão do vacation home, aquele horário, aquela janela que tem que entregar a limpeza entre ali a 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, porque a pessoa está fazendo check-out e a outra vem fazer o check-in no mesmo dia. Você tem disponibilidade de estar atendendo qualquer demanda? Porque o Vacation Home, né, não tem a quantidade certa. Tem o planejamento que a pessoa, o dono da propriedade, pode passar para você, tantas limpezas que já estão agendadas, mas existem os improvisos. Então, a gente tem que entender que não existe um bom ou ruim. O bom vai ser quando você decidir ser especialista em algo. Aí você vai ser muito bom naquilo ali. Então, às vezes, a gente vê pessoas especializadas em post-construction e fala: Meu Deus, eu não quero mexer com isso. Mas a pessoa ganha dinheiro porque ela é especializada naquilo. E para ela tá muito bom, né? Airbnb tem uma empresa gigante aqui que eles têm toda uma operação só para cuidar de vacation homes. Eles que já levam lençol, já levam toda a parte de abastecer as casas. Eles, na verdade, são co-host. Os donos não moram nem aqui no país, moram fora do país. Então, existe um leque de possibilidade. E quando a gente fala dentro do residencial, ainda tem. E dependendo da maneira que opera, Aline, a pessoa fica com a precificação completamente distorcida, porque ela nem entende que a operação dela não cabe àquele cliente. Então, é um assunto assim que a gente poderia ficar aqui os 4 episódios, Aline, e não entraria em tudo, mas o que a gente quer trazer para você aqui nesse ponto da autoridade, da especialidade, é você escolher algo e se tornar bom naquilo ali para você entregar realmente o que você está prometendo. Nossa, Aline, muito bom, muito bom. O outro ponto aqui, olha, o que a gente colocou é você ser lembrada quando alguém pensa em empresa de limpeza de confiança. Então, ter autoridade é isso. Quando a pessoa está pensando, quando alguém começa a falar de limpeza de casa, né, os seus clientes ali com os amigos ali, a primeira pessoa que vai vir na cabeça, na mente daquela pessoa ali é a sua empresa. Quando eu estava colocando isso aqui, Aline, eu lembrei de alguns exemplos assim de outras áreas, né? Por exemplo, se eu encontrar hoje com um americano e esse americano ou uma pessoa muito fluente em inglês, né? Na língua inglesa, e se a pessoa falar comigo que está com uma situação muito difícil de finanças, está endividado, está com muita dívida e tal, qual é a primeira pessoa que ia vir na minha cabeça? Acho que tá a sua também, né? O Dave Ramsey. Porque o Dave Ramsey, ele é autoridade nos Estados Unidos nessa área. Quantos milhões? Eu acho que talvez milhares de pessoas que ele já ajudou a pagar suas dívidas, né? Quanta prova social ele tem. Então, quando alguém fala comigo de finanças pessoais nos Estados Unidos, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Dave Ramsey. Então, quando a gente fala de nossa, uma comunidade do cleaning, né? Qual é a primeira pessoa, qual é a primeira empresa que veio na sua cabeça? Comunidade das Alires. Então, isso aí é autoridade, né, gente? Tô brincando, tá? Mas eu espero que seja aí na sua mente, quando alguém falar de comunidade do Clean, que a primeira seja a nossa, né? A comunidade das Aline. Vocês que estão aqui, então eu imagino que é, porque vocês lembraram, né, nesse sábado ou no dia que vocês estão assistindo aí esse vídeo, que eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem assistir no mesmo horário ali que a gente tá, mas se você tá aqui com a gente, não importa o horário, é porque lembrou da comunidade das Alins como a sua comunidade do Clean, e eu quero te agradecer por isso, tá? Então, segundo ponto é você tem autoridade quando você é lembrado por alguém. Então, a gente pode talvez induzir as pessoas a lembrar da gente, né? Tem muitos presentinhos, muitas coisas que às vezes a gente dá que faz a pessoa lembrar de você. Às vezes um mimo ali com o cliente. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou, Aline, eu não sei se aplica a todo mundo, né? Mas eu lembro de uma pessoa que falou que eu não sei se ela, depois que ela terminava de fazer a limpeza, que ela sempre levava alguma coisa para assar na cozinha e deixava ali para a família de presente. Não sei se era um pão de queijo, eu não sei o que que era, mas eu já vi uma pessoa falando que sempre deixava alguma coisinha para quando eles chegassem, eles terem aquilo ali e aí lembrar, né, dela, lembrar dessa coisa brasileira, da comida brasileira e tudo mais. Então, eu lembro, não lembro muito bem o exemplo, mas eu lembro que a pessoa falava isso, que sempre depois da limpeza,
ou da primeira limpeza, não sei, ela deixava alguma coisa ali justamente para poder estar fazendo que ela é a estratégia dela de ser lembrada. Então, talvez você pode também, no seu marketing, criar estratégias para as pessoas lembrarem de você, tá? Talvez um cartãozinho de aniversário. Tem alguma coisa mais, Ali, que vem na sua mente para fazer a pessoa ser lembrada? Nossa, Aline, existem várias estratégias. Eu vejo uma que veio na cabeça é a parte do cheirinho, né, da companhia. Tem muitas pessoas que usam isso como referência. O importante é ser algo que seja, de novo, a gente vai falar, autêntico. Porque, assim, muitas pessoas fazem muitas coisas, mas tem que ser uma coisa sua, essência sua, né, para a pessoa realmente conectar com você porque a questão da confiança, a gente sabe, um exemplo, né? Você trouxe a questão das finanças, me veio qualquer coisa que a gente usa, um creme, um shampoo, um perfume, um produto, a gente recomenda automaticamente. Né? A gente fala, eu vejo às vezes nos grupos, assim, quando eu estou postando alguma coisa da The Crew, alguma coisa, eles comentários de uma coisa assim, todo mundo começa a falar daquilo ali, ninguém está vendendo, né? E acaba vendendo. Porque é algo que, tipo assim, já flui. Então, quando você se destaca, né, pela confiança, ou pelo capricho, ou pela pontualidade, os seus valores, né? A gente fala sobre isso na criação de cultura. O que é realmente seu, forte seu, sua fortaleza, aí isso tudo flui. Porque não adianta a gente, né, querer tem que, claro, buscar exemplos, inspirações, só que copiar por copiar não é algo que você acredita, acaba que não vai funcionar tão pouco, né, Line? Então, quando a gente fala também de entregar, é a consistência. Não adianta você ir num dia fazer muito e no outro dia fazer de qualquer jeito. Ou então não ter a sua equipe treinada para entregar com consistência também, né? Tudo isso vai está ajudando. É essa cultura forte interna que tem que acreditar nesse marketing que você está promovendo, né? Então é um conjunto, é trabalhar junto para fortalecer isso dentro da empresa. Isso aí, Aline, dentro desse ponto que você falou aí, que a gente também ter consistência, né? É o quê? É ter o mesmo padrão de qualidade, a ética, o atendimento em cada cliente. Então, ter consistência nisso tudo, tá? Não adianta você começar bem, daí a pouco você tá fazendo tudo de qualquer jeito. Eu lembro que lá onde eu morava, em Canérica, de vez em quando eles abriam essas restaurantes brasileiros, um lugar tipo que vendia só hambúrguer, só lanche, lugar de lanche. Aí quando abria, nossa, era o melhor lanche que tinha, tudo bonitinho, sequinho. Aí depois que passava um tempo, a gente voltava lá, tava aquele hambúrguer tudo molhado, sabe? Tava aquele sanduíche todo estranho. Então, assim, às vezes a pessoa quando abre e quer dar o melhor. Aí daqui a pouco vai deixando para lá e vai entregando qualquer coisa. E a gente não pode ser assim, a gente tem que ter consistência, é o que você falou ali, ter consistência. O seu padrão de qualidade tem que manter ele, por isso que é importante estar treinando a equipe, né? Treinar a equipe vai te ajudar nisso, para que eles possam manter esse padrão de qualidade. Também não delargar, né? Você de vez em quando está checando, ou pelo menos ter alguém que cheque por você para ver o que está acontecendo ali nas casas. A ética e o atendimento também de cada cliente. O outro ponto, Aline, que a gente vai colocar aqui para a gente poder finalizar hoje é como construir, já falar aqui bem rapidinho alguns pontos, como construir autoridade e confiança. Então, a gente vai trazer aqui algumas práticas que vocês podem trazer. Eu queria ver, Aline, você pode trazer aqui para a gente alguns exemplos do que a gente colocou aqui, práticos para a empresa de cleaning? Sim, eu vi que a gente está com os pontos aqui de provas sociais, né? A gente não pode perder a oportunidades, e às vezes, pela falta de experiência de pedir ou de fazer, por timidez. Eu estava com a mentorada ontem que ela fez uma entrega fantástica de um pós-construction. E o cliente super conectado com ela, super extrovertido. Eu falei: você tem que fazer um vídeo com ele, né? Tem que. Ai, Aline, vídeo, não fala inglês. Eu falei: claro que você fala inglês, você fechou essa venda sozinha, você entregou, o seu cliente está feliz, você fala inglês sim suficiente. E aí ela pegou: não, vou fazer, vou fazer. Então são pequenos detalhes, né, que você vai na sua marca, como que você entrega, que vai desde você salvar o número da sua empresa com o seu logo, o contato, que o cliente vai, toda vez que ele recebe ali uma mensagem da sua empresa, ele vê
o logo da sua empresa, até as questões, né, de consistência, de você recolher não só um review, mas um vídeo também. Às vezes a gente passa na correria, Aline, e não para fazer. Eu entendo completamente, porque para mim também não é uma coisa que, tipo assim, flui, que eu estou fazendo constantemente. Mas se a gente não traz atenção e intenção para estar criando tudo isso, para elevar a nossa empresa, né, para um outro patamar, a gente vai ficar no mesmo o tempo inteiro, né? Então, a questão do atendimento, como você falou, a consistência não é só da limpeza, é do padrão de atendimento, né? É de você entregar, tipo, marcar uma estimativa, tá ali no horário, você falar que vai enviar a estimativa por alguma coisa que você teve que corrigir, não pôde entregar na hora da venda, você tem que entregar. Então, a gente tem que se organizar, porque às vezes, né, não é nem falta do caráter, da consistência, às vezes é desorganização, né, que não te ajuda a colocar tudo isso em ordem. Então, a, leva intenção e leva, né, você realmente praticar isso para se tornar algo que vai fluir com mais naturalidade dentro da empresa. Sim, né? O primeiro ponto a gente colocou provas sociais, né? Então você buscar esses depoimentos, né? Avaliação no Google, recomendação de clientes, tudo isso aí vai te ajudar no seu marketing estratégico, né? Então, como você pede os depoimentos? Na hora que o cliente está satisfeito, né? Então, a gente não sai pedindo aleatoriamente. O cliente está satisfeito? Ele está gostando da limpeza? Aí, essa é a hora de você pedir um review, porque o review dele vale muito, né? É ele falando que gosta do seu serviço, ele aprovando o seu serviço, e isso vai ajudar você lá na frente para fechar mais vendas. Então, a prova social você pode usar no seu marketing estratégico, né? Nesse ponto que a gente está falando de construir autoridade e confiança, é você ter profissionalismo em tudo. Então, ter ali um padrão de roupa, né? Não usar roupas, não ir com qualquer roupa, roupa feia, roupa rasgada, roupa manchada de clorox, né? Mas assim, mesmo se você não tiver funcionário, não usar o uniforme, você pelo menos tem uma roupa de padrão, né? Escolhe uma cor ali, um tipo de roupa de padrão ali. Então, assim, ter o contrato direitinho, ter pontualidade, né? Se você fala que o horário é de tal hora que você vai chegar, você não chegar no horário totalmente diferente ali, comunicação clara com o seu cliente, tudo isso aí é profissionalismo, fala de profissionalismo. Um outro ponto é você ter um conteúdo estratégico. Então, para te mostrar autoridade. Como que você mostra autoridade no conteúdo do marketing? É você mostrar antes e depois. É você dar dicas importantes de bastidores, da equipe. Você mostrar que você é autoridade naquilo que você faz, que você entende do que você está falando. Né? Você mostrar que esse produto aqui é bom para esse tipo de mancha, por exemplo. Né? Esse produto aqui é bom para esse tipo de superfície, mas não é bom para o outro. Tudo isso mostra como que você tem autoridade ali naquilo que você está fazendo. E você pode colocar isso ali no seu marketing estratégico. A outra coisa que a gente já falou, só vamos ressaltar, é você prometer, você cumprir o que você prometer. Então, ali no marketing, tudo que você colocar, que você realmente possa entregar aquilo que você está prometendo, tá? Nunca prometa mais do que você possa fazer. A gente já falou isso aqui, a gente está só recapitulando agora nesses últimos pontos. E outra coisa, entregar sempre o mesmo padrão. Então não adianta cada dia você fazer a limpeza de um jeito, entrega o mesmo padrão, o jeito de trabalhar. Por isso é importante você estar treinando ali os seus clientes, ele vai treinando os seus colaboradores, né? E assim o cliente ele vai já saber o que ele espera quando a sua empresa chega lá. Tudo isso que eu falei aqui gera autoridade e gera confiança e vocês podem usar no seu marketing estratégico. Por isso que eu falei que isso aqui é a essência. Então você vai pegar tudo isso aqui e aí você vai colocar isso em tudo que você faz para divulgar sua empresa, seja no Google My Business, seja no Instagram, seja na forma de pedir reviews ali, seja na forma de você pedir para o cliente indicar no Nextdoor, qualquer outra coisa que você fizer, tudo que você usar para divulgar a sua empresa como marketing estratégico, use essa essência do bom nome, né? O que é a palavra central aqui de hoje, que a gente tem hoje para vocês? Que esse capital moral, que é o seu bom nome, a sua reputação, vale mais do que dinheiro. Então, a gente quer trazer aqui para vocês isso hoje. Montar
né, montar, crescer, desenvolver essa autoridade e essa confiança para você trabalhar em cima disso. Que isso seja o seu terreno sólido ali para você fazer essa construção, tá? Um bom nome abre portas que o dinheiro não abre. Coloquei essa frase aqui para a gente estar encerrando. Um bom nome abre portas que o dinheiro não abre. Aline, e para a gente poder terminar hoje, eu quero, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas eu quero deixar um desafio. Você quer falar alguma coisa antes do desafio? Ou eu já faço o desafio? Sim, eu só quero ressaltar dois pontinhos, Line. Eu falei, a gente falou antes, mas uma coisa que é muito importante, a gente medir o que a gente vai entregar. Sim, muito importante pela nossa integridade, o nome que a gente vai. E também a gente tem que ver se o que a gente está fazendo cabe no bolso da empresa. Não pode esquecer que a maneira que você está operando vai afetar o financeiro da empresa. Então, você fazer uma ação de marketing tem que ser algo intencional para você saber se aquele desconto, se aquele programa de indicação que você está fazendo vai caber no bolso da empresa. Não adianta você distribuir limpeza de graça, querendo mais cliente, se você não está programado para aquilo. Isso é muito importante. E a questão do fazer mais para o cliente, às vezes não, eu tenho certeza que o básico bem feito, o cliente vai ficar muito mais satisfeito do que você fazer mais uma vez e não ser consistente. E outra coisa, Aline, é criar a reação do cliente na cabeça. A gente tem essa tendência, às vezes até num text message que você recebe, você acha que a pessoa tá, parece que a gente ouve a voz da pessoa, enfim. E eu vejo muito receio de pedir certas coisas, de pedir um depoimento em vídeo. Nossa, é o fim do mundo. E eu fiz um com uma cliente minha e foi uma experiência assim, ela achou o máximo, ela se achou, ela se maquiou toda, perguntou se o background dela estava legal para o vídeo. Ela achou o máximo que eu tinha escolhido ela para fazer o vídeo. Então a gente tem que, né, parar com essa construção de historinha, né? Que eu não consigo fazer isso, eu não consigo arrumar minha empresa assim, eu não consigo ter essa consistência, ter todos esses processos, treinar minha equipe. Não, é uma coisa de cada vez. E se eu conseguir, se tanta gente consegue, né? Tá aqui eu e a Aline desenvolvendo uma comunidade, né, para servir vocês. Então, você não precisa fazer sozinho, a gente está junto aqui. Uma coisa que é muito importante, antes do desafio que eu quero que a Aline traga, é para a gente precisa que vocês comentem aqui no vídeo sobre o tema que a gente está trazendo, porque isso vai ajudar a gente a trazer outros temas que vai reforçar, né, o que a gente está entregando para vocês aqui. Então, comentem, né, coloque aí a dificuldade, coloque o ponto que você está na empresa, nesse tema que a gente está trazendo hoje. Participa lá do grupo, né, do WhatsApp, de networking, coloca lá que você assistiu o Chá das Alines e que foi esse tema, né, tem essa dúvida, que a gente vai estar te ajudando. E também, Ali, não esquecer de colocar um like no vídeo, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que estão, a gente está vendo ali que tem muitas pessoas que estão assistindo, mas estão esquecendo de colocar um like no vídeo. Quanto mais likes, não é que a gente quer like, tá? É para poder entregar para mais pessoas, porque é assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quando ele vê que as pessoas gostaram, eles entregam para mais pessoas. Se ninguém dá like, ele pensa, não gostar do conteúdo. Então, essa é uma forma de você também está assim sendo nos agradecendo, né? Não que a gente precise de agradecimento, mas uma forma também de agradecer por esse momento que a gente está aqui passando com vocês, trazendo esse conteúdo que a gente tem estudado, a gente tem reservado um tempo. Então coloque aqui um like, divulgue, né, o nosso canal com outras pessoas, participe lá da comunidade das Alines no nosso Instagram. Todos os lugares, se você colocar comunidade das Alines, você vai nos encontrar, porque é só a comunidade das Alines é só uma, né, Aline? Então, a gente está no Instagram, Comunidade das Alines, está no Facebook, Comunidade das Alines, aqui no YouTube também, no nosso grupo de network também ali no WhatsApp. Você pode participar de tudo isso e ficar atento, porque daqui uns dias a gente vai estar lançando o nosso próximo workshop, que é o de vendas. Então, a gente está aqui, a gente fez
já 4 semanas aqui seguidas só sobre vendas. Agora a gente está falando de marketing que anda junto com vendas. Geralmente, marketing e vendas ali, eles são irmãos, né? São coladinhos ali um do lado do outro, igual eu e a Aline aqui, ó, marketing e vendas. Então, vai ter esse próximo workshop e eu quero que vocês estejam lá, porque a gente vai estar trazendo especialistas na área para trabalhar com o seu emocional, porque vendas é emocional. Então, a gente vai trabalhar com isso, com emocional, vai trabalhar com estratégias. Vocês não podem perder. Daqui uns dias a gente vai estar lançando e falando qual vai ser o dia, mas você precisa ficar atento. Fique atento lá no nosso YouTube, fique atento ali na nossa comunidade, tá? E Aline, o desafio que eu tenho hoje é o seguinte, né? A gente sempre fala que o nosso negócio aqui é mão na massa, o nosso negócio aqui é não ficar obeso de conhecimento, é fazer, tem que fazer, não tem jeito. Então, eu quero que você, eu sei que hoje é sábado, você quer estar com a sua família, mas eu quero que você pense em pelo menos uma coisa, uma atitude que você vai tomar para você começar a construir a sua autoridade e a sua confiança. O que eu falei? Que eu falei de várias coisas, né? Você pode pegar depoimento, você pode pedir os reviews do cliente, você pode fazer várias ações aqui, pedir depoimento, mas o quê? Você pode começar a ver se você realmente está cumprindo aquilo que você prometeu, dar uma revisada nisso. Uma dessas coisas que a gente colocou aqui hoje, eu quero que você escolha uma para você estar colocando em prática. E aí depois eu quero que você volte aqui e escreva, ou melhor, agora mesmo que você está aqui assistindo esse vídeo, vai finalizar agora. Eu quero que você termine esse vídeo e eu quero que você escreva nos comentários, porque nós vamos ser o Contability Partner, né? Eu sempre esqueço como é que fala essa palavra em português, Aline. Mas a gente vai ser a pessoa que vai estar aqui te ajudando. Você lembra como é que fala? Eu esqueci agora como fala em português. Agora, falhou agora também, estou tentando lembrar aqui. Tá com a fechada aí tentando lembrar. Mas, gente, é a pessoa que está ali com você para poder te ajudar a fazer, cumprir. Então, você vai escrever no comentário aqui, fazer um compromisso público. Acho que compromisso público dá, né, Aline? Um Sim. compromisso público do que você vai colocar em prática. O que você escreve nos comentários, eu vou estar lendo aqui depois, eu e a Aline, a gente vai estar lendo, porque assim você vai falar: olha, prometi lá, agora eu vou ter que fazer, tá bom? Então, escolha um tema aqui, ó, escolha uma coisa, uma ação para você poder colocar em prática. Aline, a gente vai encerrar agora e aí a gente vai estar orando, pedindo a Deus para abençoar a sua empresa, suas estratégias e abençoar também o seu final de semana, que você possa estar revigorando aí, né, as suas forças para poder começar segunda-feira com tudo. Vamos orar, Aline? Vamos sim. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por mais um sábado, por mais um dia aqui que nós estamos juntos fazendo esse devocional aqui no Chá das Alines, Pai. Eu quero te agradecer porque quando esse quadro que foi criado, o Senhor estava ali. Foi o Senhor que colocou no nosso coração cada pilar que a gente tinha que trazer aqui. Nós sabemos que nós estamos aqui entregando algo que está agradando o teu coração. E nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá e agradecemos por cada pessoa que o Senhor traz para poder ouvir aqui esses ensinamentos. Eu quero orar pela empresa de cada pessoa, quero orar por toda a sabedoria para esses empresários que estão aqui com a gente, para eles conseguirem administrar melhor e crescer o empreendimento que o Senhor deu para cada um deles. Abençoa o final de semana, que eles possam estar com as forças renovadas para começar segunda-feira com tudo. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ótimo Amém. sábado e tchauzinho aqui para você. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, gente.